Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia do curso de Engenharia de Alimentos da UFMG. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso do Excel. A gente vai aprender a introduzir nossos dados, montando planilhas e também na montagem de gráficos, que são ferramentas muito úteis para vocês trabalharem, fazerem seus trabalhos acadêmicos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, quando a gente abre o Excel, aparece essa página, a gente clica aqui para criar um novo arquivo. Inicialmente, a gente salva o nosso arquivo, no menu salvar, procura sempre aonde a gente deseja salvar aquele arquivo, no local que a gente consiga facilmente encontrá-lo. E com o nome também que a gente consiga facilmente encontrar. Então, o nome do meu arquivo vai chamar Aula de Excel Cláudia Vieira. E eu salvo o meu arquivo. E agora eu tenho aqui a minha planilha. O Excel, ele apresenta várias planilhas. Ele sempre disponibiliza uma planilha inicialmente e a gente pode abrir várias planilhas conforme a nossa necessidade. O Excel ele é uma ferramenta importante para a gente montar bancos de dados, Geralmente, quando eu preciso realizar algum cálculo com os meus resultados de um trabalho que eu desenvolvi. É importante para a gente montar gráficos. Podemos também montar um banco de dados que permita a gente filtrar as informações, fornecendo somente aquelas que a gente necessita. Então, alguma dessas funções do Excel a gente vai aprender. Vai ser uma explanação bem básica, mas essa explicação vai ser suficiente para você realizar os seus trabalhos acadêmicos. Então, eu vou montar aqui inicialmente um banco de dados. Eu posso iniciar colocando um título, para aqueles meus dados. Por exemplo, eu vou colocar aqui composição centesimal de farinha de trigo, exemplo, tá? E aqui na planilha, eu já posso colocar o nome dessa minha planilha para eu sempre saber que se refere àquela minha planilha. Então, eu dou 2 cliques em cima do que está escrito, ou com o botão direito do mouse, eu clico em cima do nome da planilha e mando renomear a planilha. Então, nesse caso, eu vou chamar aqui de composição trigo. E eu começo a partir dos meus quadradinhos, que são as minhas células do Excel, eu começo a digitar o que eu desejo. O Excel, ele apresenta várias colunas e várias linhas. Então, eu estou com o cursor marcando, por exemplo, essa primeira célulazinha minha aqui, que corresponde à coluna A, na linha 5. Então, toda vez que eu precisar identificá-la, eu vou conseguir identificar através de qual coluna está o meu dado e de qual linha está o meu dado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no caso, a minha amostra. Qual a amostra que eu vou trabalhar na primeira coluna? Posso colocar aqui umidade, proteínas, cinzas, lipídios e carboidratos. Observem que algumas palavras, no caso carboidratos, ela ficou excedendo um pouquinho dessa minha célula em relação à sua largura de coluna. Eu posso ajustar isso de 2 formas. Ou eu dou 2 cliques em cima dessa linhazinha aqui da coluna, que ela vai ajustar. Vou retornar aqui. Ou eu posso esticar ela, segurando o mouse e ajustando a linha da coluna.
E se eu decidir, deixa eu corrigir aqui lipídios, que está escrito errado, e se eu decidir que todas as minhas colunas tenham a mesma largura, o que eu posso fazer é ajustar todas elas com o mesmo tamanho. Eu vou mostrar isso depois. No caso, eu vou mostrar aqui agora. Então, eu seleciono, quando eu aperto aqui nessa setinha, eu seleciono toda a minha planilha. Então, eu com o mouse segurando no botão esquerdo, eu seguro aqui e ajusto a uma determinada largura. Então, eu vou deixar aqui com essa largura todas as minhas colunas. E automaticamente todas as minhas colunas ficaram com a mesma largura. Vou clicar novamente aqui e vou falar que essa é a amostra farinha 1, farinha 2, farinha 3. Vou colocar aqui que ela tem 11,25% de umidade, essa tem 12,03%, essa tem 11,65%, tem 14,28% de proteínas, 14,45%, 13,98%, tem 1,50% de cinzas, 1,23%, 1,48%. E de lipídios, ela tem 1,87%, 1,56%, 1,61%. Observe que, de novo, ele trocou aqui para lipídios. Não sei por quê. Vamos ver se ele vai trocar. Não trocou. Observem que esse número ele ficou com uma casa decimal. E eu tenho que apresentar os meus resultados com 2 casas decimais, mesmo que eles sejam um valor zero. Então, o que eu faço? Seleciono as minhas células e nesse atalho que eu tenho aqui, eu aviso para minha planilha quantas casas decimais eu quero no meu número. Então, no caso aqui, eu posso colocar com mais casas decimais ou com menos casas decimais. Então, eu vou manter aqui 2 casas decimais. O teor de carboidratos, ele é um valor que ele é feito por cálculos. Então, a gente faz através de cálculo. Então, ele é calculado da seguinte forma. Ele vai ser igual a 100 menos o teor de umidade, mais o teor de proteínas, mais o teor de cinzas, mais o teor de lipídios. Então, ao invés de a gente usar a calculadora, o Excel ele permite que eu faça algumas fórmulas de contas mais básicas e outras fórmulas de contas mais avançadas. Então, como a gente pode introduzir uma fórmula? Nesse menu aqui de fórmulas, a gente tem algumas fórmulas já pré-definidas pelo Excel, ou a gente pode inserir uma função. Então, se eu inserir aqui uma função, eu observo que vai abrir uma janela que eu posso buscar alguma palavra que eu desejo, né, da função de realizar, e eu posso procurar aqui através dessa fórmula, tá? Mas, uma coisa que é interessante é que a gente tem que observar que toda vez que a gente abre insere uma função, ela sempre vai aparecer esse sinal de igual. É igual a calculadora. Então, eu sei o que eu quero fazer aqui em relação às minhas contas. Eu posso fazer as minhas contas, né, como se eu estivesse introduzindo esses dados na calculadora. Então, eu vou aqui no carboidratos, boto igual. O que eu quero? Eu quero igual a 100 menos o somatório desses valores. Então, ao invés de eu escrever a palavra umidade, eu vou marcar qual a célula que eu quero que ele subtraia aquele valor. Então, no caso, o valor de umidade, a primeira, está na célula B7. Então, quando eu clicar em cima da B7, vai aparecer aqui em qual célula ele está subtraindo.
seria a célula B7 mais a célula de proteínas, que é a C7, mais a célula de cinzas, mais a célula de lipídios. E eu fecho parênteses e dou Enter. Nesse momento, ele calculou o somatório dessas 4 células, né? 100 menos esse somatório. Se eu clicar em cima da célula e clicar aqui, ó, com o cursor, ele vai me mostrar cada célulazinha que ele está fazendo essa operação. Então, o sinal de igual. Ao invés de eu ficar fazendo isso para todas as células subsequentes, eu pego, coloco o meu cursor aqui nessa célula, aparece esse quadradinho, aparece esse sinal de mais. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e puxar, ele vai fazer automaticamente o mesmo comando, mudando apenas de linha. Ou seja, se eu clicar aqui nesse 70,3, eu observo que ele colocou o mesmo comando, 100, menos o somatório das células, e nesse caso a linha não é mais a 7, é a linha 8, que é referente à farinha 2. A mesma coisa para essa célula. Eu faço aqui o somatório, né, 100 menos o somatório das células referentes à farinha 3, que estão na mesma coluna, mas em linhas diferentes. E assim eu tenho os meus resultados de carboidratos, ok? Um outro comando, né, que eu posso fazer é em relação ao somatório. Então, eu vou colocar aqui total, o valor total. Quero saber qual é o somatório de todas essas células. Eu posso fazer igual a célula 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, né? No caso aqui dessas 5 células. Ou eu posso usar um comando de soma, tá? Então, eu vou inserir uma função e vou colocar aqui soma. E aí, vamos ver se ele busca aqui nessas minhas coisas a soma, tá? Ele não encontrou, vamos colocar aqui em tudo. Se ele acha a função soma. Então, ele encontrou aqui a função soma. Eu clico em soma e dou, aqui no caso, OK. Então, o que ele está me falando? Que eu posso colocar o comando soma e inserir todos os meus números separados por ponto e vírgula, tá? Mas, quando eu dou OK, ele vai abrir, né, também um somatório de um intervalo, perguntando aonde se inicia esse intervalo e aonde finaliza esse intervalo. Como eu já tenho aqui esses números todos, ele já me informou que ele vai fazer o somatório da célula B7 até a célula F7. Mas eu posso modificar isso também, né? Como é que eu posso modificar isso? Aqui no meu cursor. Então, eu posso querer só até a célula D7, por exemplo. Então, ele vai fazer o somatório só até D7. Mas, nesse caso, eu quero realmente até a F7. E eu clico em OK. E aí, ele já calculou, né? Já somou aqui e deu 100%. Para eu repetir para as demais, seguro o cursor e arrasto. E aí, eu tenho a minha soma. Então, essas regras básicas, né, da calculadora também servem para o Excel. Então, somas, né, o sinal sempre vai ser de mais. Subtração, a gente vai ter sempre o sinal de menos. Multiplicação, a gente vai ter sempre o sinal, no caso, asterisco. E divisão, a gente tem o sinal de barra. E a gente pode sempre utilizar esses mecanismos, né? Sempre lembrando que para inserir uma função, a gente sempre tem que colocar o sinal de igual, tá? Colocar o sinal de igual. Então, no momento que a gente coloca igual numa célula,
e colocar as informações, a gente vai ter como inserir uma função ou buscar alguma função que está apresentada aqui no menu de fórmulas. Então, para finalizar, se eu quiser formatar, deixar a minha tabela com uma aparência mais interessante, eu posso fazer a mesma coisa que eu faço no Word. Eu marco a minha tabela, né? Vou em página inicial, e marco aqui, por exemplo, todas as minhas bordas. Posso sinalizar uma célula com uma cor diferente, posso modificar a minha cor, colocar em negrito, utilizar, né, algum tipo de fonte diferente, de tamanhos diferentes. São muito parecidos com as coisas que a gente vê no Word. Posso colocar o meu resultado, né, alinhado no meio da célula, na parte superior da célula, na parte inferior da célula. Posso colocar ele justificado à esquerda, centralizado, justificado à direita, tá? Tenho funções também de mesclar e centralizar células. Por exemplo, esse meu título aqui, ele está apenas escrito na célula A3, mas ele está passando, né, para as outras células, a B e a C. Mas ele está escrito apenas na célula A3. Eu vou mostrar para vocês, porque quando eu puxar aqui o cursor, ó, a célula B está começando aqui, né? E o que eu escrevi de título está aqui na B, está apenas na A3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar todas as células referentes à minha tabela e mandar mesclar essas células e centralizar. Se eu tiver um texto muito grande, por exemplo, composição centesimal de farinha de trigo, de variedades plantadas na região centro-oeste do Brasil, safra 2020/2021, a gente observa que ficou cortado, né? Ela não aparece aqui, porque ela está mesclada e centralizada, mas ela fica cortada. O que a gente faz? A gente seleciona essa célula, manda fazer quebra de texto automaticamente e depois a gente, com o mouse, né, aumenta esse tamanho aqui dessa linha para que apareça, né, o restante das informações que eu queria relacionadas àquela tabela, tá? Então, são algumas apresentações que ficam, vamos dizer assim, são importantes, né, de se mostrar, né, quando a gente deseja fazer uma apresentação mais bem limpa, né, com uma aparência melhor. Ficou com um espaço aqui entre o título da minha tabela, né, e a minha tabela. O que eu faço? Eu posso selecionar essas duas linhas, né, e aqui no atalho mandar excluir essas células, tá? Ou eu posso, com o botão direito do mouse, clicar e mandar excluir essas linhas, ok? E automaticamente ele vai informar aqui qual é a linha das células, ele vai substituir, né, pela numeração sequencial, ok? Bom, eu vou fazer vou inserir uma nova planilha para mostrar outras informações. Mas antes, deixa eu mostrar uma outra observação importante. Nesse atalho, a gente consegue saber quando aquela célula está com uma apresentação geral de texto, por exemplo. Ela pode também a gente pode também colocar ela como formato de outros formatos, tá? Como só texto, aqui, por exemplo, tá? Ou posso mantê-la como uma informação geral. E a gente observa que na parte que tem números, ela já muda automaticamente para a numeração. A gente pode mudar para outros dados também, percentuais, fração, números científicos, data, moeda, etc. Ok? Bom, pessoal, por hoje a gente vai ver só essas partes.
Não se esqueçam que a gente tem continuação ainda sobre o uso do Excel. E também, por favor, se inscrevam no nosso canal, recomendem para os seus amigos e nos sigam nas redes sociais. Um abraço para vocês.